A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje eu trago aqui uma conclusão. A conclusão sobre tudo aquilo que a gente aprendeu aqui sobre as 7 cartas. Hoje eu vou trazer uma conclusão tempológica, sobre uma tempologia do que essas cartas simbolizam para as nossas vidas. Porque se a gente for falar, não, isso aí era só para aquelas cidades, era só para aquele tempo, era só para aquele negócio. Não, as cartas, sim, do Apocalipse, elas foram um alerta para aquelas cidades, para cada determinada cidade. Mas eu creio que os irmãos prestaram atenção que enquanto eu falava sobre essas cartas, eu citava o que o nome delas significa. O que o nome de cada carta significa? Éfeso, desejo ardente, ou fogo de brasa, ou a igreja do fogo de palha. Esmirna, igreja angustiada. Pérgamo, igreja infiel, que era igreja casamenteira, igreja que trocava toda hora de pensamento. Tiatira, era uma igreja considerada de sacrifício contínuo, que seguia as obras de Jezabel, que ia após os caminhos de Jezabel. Sardes, era a igreja considerada a igreja morta. Filadélfia, a igreja do primeiro amor, a igreja do amor. E Laodiceia significa justiça feita pelo povo, ou vontade do povo, ou aquilo que o povo achar bem ser correto. E cada uma dessas significativas, meus irmãos, elas estão relacionadas a uma era bíblica, a uma era aonde Deus se manifestaria por intermédio do seu Filho Jesus. Eu vou começar do início. A era de Éfeso foi a era do início. A era de Éfeso foi a era do início da formação da igreja primitiva, aonde Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, Paulo, pregavam o evangelho. O fogo se acendeu no meio do povo. O fogo tomou de conta. Todas as pessoas vendiam os seus terrenos, as suas propriedades, vendiam tudo para ir após os apóstolos, para viver uma vida de renúncia, uma vida de santificação. Após a morte de todos os apóstolos, houve uma imensa perseguição aos cristãos. Muitos foram encerrados e mortos. Muitos foram encerrados na cadeia. Então, ali, muitas pessoas começaram a decair naquele amor. Então, o único apóstolo que ainda vivia, que era o chamado João, que escreveu as cartas, ele trouxe para Éfeso que Éfeso deveria voltar a esse primeiro amor. Que no caso, a igreja que foi gerada em si tinha que regressar aos princípios do amor. Então, meus queridos irmãos, Éfeso e Esmirna, depois de Éfeso, primeiro, a igreja que deixou o primeiro amor. A igreja que deixou o primeiro amor. Esmirna, a igreja angustiada. A igreja que estava constantemente perdendo seus membros. O imperador chegava com os soldados, espada no pescoço, vai negar Jesus? Eles, não. Morro, mas não nego Jesus. Então muitos daqueles eram mortos, com seus pescoços arrancados, queimados, sendo espetáculo para os povos, era colocado em arenas, leões, eles devoravam as pessoas. E esta foi a era de angústia, onde muitos cristãos padeciam e morriam pelo nome de Jesus, mas não negaram a sua fé. E trazendo hoje para a realidade, quantas vezes a fome bate na porta da casa de uma pessoa e ela já se compactua com o diabo, nega sua fé, não conseguiu ir até o fim. E em seguida, irmã, nessa cronologia, que também é tempologia, na linha de tempo, foi se
abrindo as novas cartas. Isso eu estou falando para a nossa era. Isso eu estou falando para a nossa vida. Porque as cartas foram abertas nas igrejas, os anjos leram ao povo, o povo ali eu creio que se arrependeram porque ouviram a repreensão do Senhor. Mas eu estou falando o curso dessas cartas na cronologia que Deus ele quer que nós entendamos. Que cada carta simboliza uma era. Uma era em específica, uma era onde o povo, como eu falei, estava no amor, depois o povo estava na angústia, agora o povo está na infidelidade, muito casamento, Pérgamo, depois o povo foi seguir Jezabel, depois o povo morreu espiritualmente, depois o povo reviveu de novo no primeiro amor, e em seguida o povo se exaltou, Laodiceia. E nessa cronologia tem uma linha de tempo. No ano de 300 depois de Cristo, quando Cipriano assumiu ali a liderança, creio que foi um pouco antes, Cipriano assumindo a liderança, começou-se o início de uma nova igreja. Surgiu ali um novo governo religioso. E ali esse governo começou a reinar. Então eu digo que quando esse governo começou a reinar, foi a era de Pérgamo, a era de Sardes. A era de Sardes entrou, que foi aonde a espiritualidade da igreja morreu. Já não se havia mais sinais, não se havia mais maravilhas, não se havia mais sinais de prodígios, a igreja morreu. Eram só irmãos políticos. O que é isso? Que só ficava falando, e nada mais acontecia. E nesta igreja, queridos irmãos, esta determinada igreja, ela tinha pessoas que ainda eram diferentes. Tinham pessoas que eles eram prodígios, mas esses também foram morreram. E no ano de 1500, como surgiu Martinho Lutero, e Martinho Lutero trouxe uma revolução novamente. E ali se abriu a sexta carta. A sexta carta, ou seja, a sexta era. Na cronologia, na tempologia, a sexta carta se abriu. Escreve isto, diz o que é verdadeiro. Tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ou seja, estou abrindo esta porta agora e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste da minha palavra, não negastes o meu nome. Ali se abriu a era do conhecimento. A era da plenitude dos tempos se iniciou ali, aonde o homem começou a ter a sua mentalidade aberta para entender e compreender todas as escrituras. E desde ali, meus irmãos, começou a surgir muitos homens de renome, que hoje não tem pessoas que se adaptam como aqueles homens foi. John Wesley, George Whitefield, David Fox e muitos outros que fizeram grandes proezas para Deus. John Wesley, um dos que eu vejo com a performance imensa, que ele tinha a oração dos métodos, ele estava na era do primeiro amor. Na era do primeiro amor. Subiu em cima de um lombo de um cavalo e andou 450 mil quilômetros em cima de um cavalo, pregando o evangelho do reino. Ele percorreu toda a Inglaterra, pregando o evangelho do reino. E isso, meus irmãos, foi a era que se iniciou, a era chamada do primeiro amor. Foi aonde homens dedicaram as suas vidas por amor do evangelho. E aí se iniciou a era de Laodiceia, uma era que recebeu todo o conhecimento de Deus, toda a plenitude do conhecimento, recebeu boa parte do conhecimento que Deus tem para entregar para o homem. Hoje nós vemos médicos,
Médicos, eles fazem transplantes de órgãos, tiram rins de uma pessoa, põe na outra, pega o coração de uma, põe na outra, pega sangue de uma pessoa, injeta em outra pessoa. Tem aí a chamada hemodiálise, que a pessoa vai lá, eles tiram o sangue da pessoa todinho, passa por uma máquina, filtra o sangue da pessoa, depois volta para a pessoa de novo. Vocês viram, meus irmãos, como a tecnologia, ela está cada vez que se passa aumentando? E isso é do diabo? Não. É de Satanás? Não. Isso é algo que provém de Deus, é o espírito de ciência, dado por Deus aos homens, para que os homens pudessem produzir. Mas o diabo aproveita de tudo isso, para poder fazer as algazarras dele. Deus deu ciência para o homem criar o avião. Criar o avião. Mas o diabo foi lá e falou: vocês também podem criar bombas e matar milhares de pessoas. Deus deu sabedoria para o homem construir o que ele quisesse. Mas o diabo vai lá e entra no meio para promover a destruição. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no ponto de equilíbrio para não ir nas artimanhas do diabo. Veja, John Wesley andou em cima de um cavalo para pregar o evangelho. Hoje, meus irmãos, tem o carro, tem moto, tem avião, tem trem, tem metrô, tem bicicleta. Hoje os carros são carros de linha, de luxo. Cada pessoa tem o seu carro. Imagina aí, eu fico pensando, imagina, Jesus, ele caminhava de um deserto para o outro, de uma cidade para outra, de um lado para outro. Hoje nós temos carro, nós temos todas as conduções, todos os veículos, e o que nós falamos? Não, Deus, eu não vou fazer a obra porque eu estou cansado. Eu tenho tudo o que eu quero, nada me falta. E Jesus repreende essa geração, como está escrito lá. Então, meus irmãos, é tempo de nós despertarmos deste sono da indolência. Essas cartas estão abertas, nós estamos na última era. A última era é essa, não tem outra. Começa a conversar com alguém, se as pessoas não começam a expor as opiniões delas. Só o que elas pensam está certo. E não de Deus, não o que Deus quer. Ninguém concorda com o que Deus quer. As pessoas só concordam com aquilo que elas querem. Era de Laodiceia. Só concordo com os meus pensamentos, eu não concordo com os pensamentos de Deus. É a era de Laodiceia. Só que nisso, meus irmãos, nessa última era, todos das eras passadas também estão nela. Existem pessoas que aparentemente dizem ser crentes, mas não são. Pessoas que têm um amor sobrenatural pela obra, Éfeso. Pessoas que sofrem pelo nome de Jesus e não negam, Esmirna. Pessoas que são infiéis com Deus, que ficam brincando de um altar, Pérgamo. Pessoas que são também, que nem fala, fazem sacrifício a demônios, seguem cultos de idolatria a demônios, que são a igreja de Tiatira, que é a igreja que seguia Jezabel. Tem aquelas pessoas que têm aparência de crente, fala como crente, mas não é crente, Sardes. Tem o povo do primeiro amor, a igreja de Filadélfia, a igreja que ela não nega Jesus de forma nenhuma. E tem a igreja de Laodiceia, que é a igreja que faz tudo da maneira que eles querem. Só serve se for da minha maneira. Se não for, não serve. E isso, meus irmãos, tem acabado com a espiritualidade da igreja. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oremos então, meus irmãos, a oração do meio-dia. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora poderosa de oração, Senhor meu Deus, nós oramos e clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar cada pessoa, Deus querido, que está participando, meu Pai, deste projeto das 7 cartas, que hoje, meu Pai, é a conclusão final, aonde, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, teve os seus olhos espirituais abertos,
Pai, obrigado, meu Pai, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Por isso vai abençoando, meu Deus, abrindo as portas, repreendendo, Senhor, meu Deus, todo o mal, garantindo, meu Deus, a restauração, a cura, a bênção e a vitória. Deus querido e Deus amado, livrando, Senhor, meu Deus, de toda a fúria do vento, de toda a tempestade, meu Pai, maligna de Satanás. Deus glorioso, entrega, meu Pai, uma grande bênção e uma vitória. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, surpreende, meu Pai, cada pessoa neste momento de oração. Nós oramos com fé, meu Pai querido, crendo que o Senhor vai operar, crendo, meu Pai, que através desta oração haverá muitos testemunhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vai curando, libertando, restaurando, avivando, repreendendo o câncer, as enfermidades malignas, as dores corpóreas, Deus, as perturbações malignas, repreenda, meu Deus, repreenda. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre as portas, meu Pai, para a vida espiritual de cada pessoa, para a vida financeira, Deus querido, e conjugal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Recebe a vitória em nome de Jesus.